Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós terminamos a leitura de ontem com a trágica morte da Mamãe Margarida, né? São João Bosco estava agora sozinho no mundo e como isso afetou, né, pessoalmente o Padre João. Nós estamos na página 132, né, da biografia escrita por Henri Guéon, na seção 5 do livro 3. Contemos aqui um episódio alguns meses anterior a este acontecimento cruel, que dar-nos-á uma ideia da misteriosa força moral de Dom Bosco e da coragem de suas resoluções. Nunca suprimira as visitas aos prisioneiros. Ora, neste ano, ele havia pregado um retiro antes da Páscoa aos jovens detentos da Geral, a mais importante das casas de correção de Turim. Os resultados foram, como de hábito, maravilhosos, e todos os infelizes rapazes comungaram. Então, de seu grande coração, surgiu a ideia de lhes proporcionar uma recompensa bem terrestre, um dia inteiro de liberdade sob sua vigilância ao ar livre. Ele os apanharia ao amanhecer e iriam até o Parque Real de Stupinigi, a 10 quilômetros. Não poupariam energias nas corridas, nos jogos, nos exercícios de força e destreza, e ajuizadamente voltariam à noite. Ao ouvir esta proposta, o diretor das prisões soltou gritos de desaprovação. Irei ao ministro, disse Dom Bosco. O ministro era Urbano Ratazzi, inimigo dos padres, mas admirador do santo homem. Escolhei o dia, respondeu. Eu vos darei a força necessária para guardar os presos. Não, excelência, não quero ninguém. Isto diminui o prazer. É a liberdade integral que reclamo para eles. Prometo trazê-los todos de volta para a sopa. Diante de tão grande segurança, o ministro concordou, mas deve ter tomado medidas secretas para deter os fugitivos. Chegado o dia, partiram em grupo. Um burro carregava o almoço de 300 detentos e Dom Bosco, radiante, ia à frente. Condensara toda a força, habilidade, alegria e amor que a experiência lhe dera, e nenhum prisioneiro pensou em abandonar tão bom homem. Durante esse dia, ocupou-se de todos, esforçou-se por libertá-los de toda tristeza, revolta, instintos perniciosos. E quando extenuado retomou o caminho de regresso,
os jovens criminosos, carregando ramos de folhagem, colocaram-no à força sobre o burro, e assim entrou na cidade, atravessando as ruas no meio deles, como Jesus no dia de Ramos. Então, isso é uma coisa extraordinária, né? Esse fato em si já é extraordinário, né? Nós pensamos hoje o que seria um evento desse, né? Por exemplo, no Brasil, né? Então, os comunistas no Brasil e em todas as partes do mundo, né? Eles imitam, né? Como o demônio é um grande imitador, né? Então essa preocupação com presos, né? É uma das obras de misericórdia proclamadas pela Igreja, né? Os comunistas imitam todas essas obras de misericórdia que a Igreja proclama, só que com outras intenções, né? Quantos de nós já não nos acostumamos, né? Nos governos comunistas aqui no Brasil, com aquela fila de parlamentares, né? Visitando presos, etc, etc, para exatamente fazer o contrário, né? Exaltar a bandidagem, né? Aqui no Brasil, todo mundo que se expressa em relação a presos é justamente para exaltar a bandidagem. Tal como, né, todas as obras que parecem de caridade são feitas ou para exaltar os pretensos recebedores dessa caridade ou para exaltar quem faz a tal caridade, né? Todos os movimentos são assim, né? A própria Igreja tem uma coisa chamada pastoral dos presos, se não me engano, alguma coisa assim. E aqui a gente tem uma nota distintiva, né, do que a Igreja fazia antigamente, né? Que era o seguinte: o São João Bosco ia nas prisões não para exaltar o crime ou para dar razão aos criminosos, mas para converter os criminosos. Tal como as obras de caridade também da Igreja sempre foram assim, né? Ontem mesmo nós estávamos comentando na palestra sobre a história da Igreja. Todas as obras de caridade da Igreja, né, a criação dos hospitais, tudo que a Igreja faz é para converter as almas. Estejam essas almas onde estiverem, né? E aqui Dom Bosco, ele sai com os presos, brinca com eles, prega retiro para os presos, tá certo? Mas para convertê-los, né? Para convertê-los. Converter as almas. É claro que com a conversão vem várias outras coisas, inclusive o próprio arrependimento, né, do preso com o que ele fez, né? Mas um arrependimento muito mais perante Deus do que perante a lei, né? E olha o que esse cara conseguiu, né? Esse nosso santo. Sair com 300 presos, ficar um dia fora, sem nenhum policiamento, e levá-los de novo para a prisão. Quem isto obtém, tudo consegue. É assim que uma obra quase sem ornatos, ou com ornatos insuficientes, como o pensionato e o externato do oratório, em vez de se dissociar sob a pressão dos temperamentos contrários,
da mediocridade, da dissipação, da inconsequência, da preguiça e mesmo da impureza? Como algumas ovelhas sarnosas não deslizariam no imenso rebanho? Agregava-se, consolidava-se sob um olhar imperioso e cheio de amor. Dom Bosco via tudo o que faltava aos seus padres, aos seus catequistas, professores, estudantes, aprendizes, mas era preciso confiança em Deus. O santo só eliminava a podridão, pois não suporta a blasfêmia. Tornava-se intratável no tocante à pureza. De resto, nada a forçar. Nem mesmo a regra dos salesianos, pedra angular de todo o edifício, ele estabeleceu deliberadamente. Modelava-a sobre o natural e acomodava-a à natureza humana. Esperava que ela se estabelecesse, com a ajuda de Deus, sobre os progressos diários. Brinquem, divirtam-se, dizia aos rapazes, pois enquanto brincavam, não pensavam no mal. E dizia aos jovens padres, sejam para eles o amigo de todos os segundos. Advirtam-nos, não os castiguem. Compartilhem de sua vida para conquistar-lhes os corações. Esses eram os conselhos, né? Do Dom Bosco aos seus padres, né? Os salesianos, né? Veja aqui que coisa engraçada, né? O Dom Bosco, isso me lembra uma discussão moderna, atual, né? Feita alguns, talvez, meses atrás, para desviar os meninos, né, do mal. Ele usava justamente as brincadeiras, né? Então, enquanto brincavam, não pensavam no mal. Teve uma discussão aí acalorada na internet, né, de um psicólogo que, para desviar um paciente de um mal, né, escolheu para ele outro mal, não é isso? A discussão ficou famosa. Dom Bosco simplesmente, para os meninos, né, escolhia as brincadeiras, né, enquanto eles estavam brincando, que é da natureza da criança, né, brincar. Enquanto eles estavam brincando, eles não estavam nem fazendo, nem pensando em fazer o mal, né? Então, há mesmo uma técnica em você desviar as pessoas do mal, né? Fazendo com que elas façam outra coisa, mas não outro mal, né? Essa técnica a gente pode aplicar até para nós mesmos, né? No nosso dia a dia. Se acrescentarmos o amor ao ofício, a prática dos deveres de Estado e dos 2 sacramentos essenciais à vida da alma, a confissão, sem esquecer a devoção à Santíssima Virgem, temos o estatuto completo do apostolado dos salesianos. Então, esse é o resumo, né, da técnica dos salesianos para tratar com
os meninos de rua, né? Então vocês comparem, né, a técnica de hoje dos comunistas, né, para tratar os meninos de rua, com a técnica de Dom Bosco, e vejam quão diferente são as duas técnicas, né? Só faltavam, na regra, os detalhes e as explicações, e era disso que se ocupava lenta e escrupulosamente Dom Bosco. Quando as regras estavam redigidas, pensou em pedir a aprovação de Roma. O Monsenhor Fransoni, que fora expulso do trono episcopal, o apoiava vivamente de Lyon. O ministro do Interior, este Urbano Ratazzi, que tão facilmente cativou, assegurava-lhe o apoio do Estado. Era ele próprio que lembrava à sociedade a forma pela qual poderia escapar de qualquer eventual perseguição. A forma era a seguinte, abre aspas, uma associação de cidadãos livres vivendo juntos com o fim de beneficência. E esses cidadãos são padres. Isso é da conta deles. Fecha aspas. A chave aqui é cidadãos livres, né? Porque o liberalismo adora isso. Em 1858, Dom Bosco apresentou-se diante do Santo Padre Pio IX. Este era a própria bondade e falava, em primeiro lugar, de uma congregação e falava, em primeiro lugar, de uma congregação possível, desejável e necessária para assegurar o futuro das múltiplas obras do santo. Esta congregação seria antes uma sociedade com regras de observação fácil. O hábito dos religiosos não os distinguiria dos padres seculares. Poderiam agir tanto melhor quanto menos fossem notados. Eis os votos de Roma. Eram os mesmos do fundador, que 10 dias depois enviou o projeto à sua santidade. A relação de Dom Bosco com Pio IX tem uma descrição mais completa dela na biografia editada pela Flos Carmelli. Se desenvolverá como uma relação muito íntima. Muito íntima. Dom Bosco se tornou uma espécie de conselheiro de Pio IX. O Papa o considerava demais, chamava ele a Roma para muitas coisas, né? Mas o Papa não estava só, e suas comissões eram lentas. Após 2 anos de espera vã, Dom Bosco saiu de sua reserva e expôs a resolução aos filhos. A sociedade se tornaria oficial. Ela tinha a bênção do Santo Padre. E isso já era o suficiente para começar. Cada um teve 8 dias para refletir, e no domingo seguinte deu-se um balanço.
houve somente 2 desistências. Elegeram então um conselho. O superior geral seria Dom Bosco. O diretor espiritual, Miguel Rua, que ainda era subdiácono. E os conselheiros, Cagliero, Lázer e Bonetti. Mas Dom Bosco retardava os votos solenes. Quis esperar 2 anos ainda. E só no dia 14 de maio de 1862, seus 22 discípulos se comprometeram a observar as regras da sociedade durante 3 anos, por não poderem fazê-lo pela vida toda. E tinha razão de não se apressar, pois perdeu alguns no caminho. Infelizmente, Domingos Sávio, o mais puro, nem pôde assistir à cerimônia, que, como a primeira, realizou-se no quarto do santo. Deus colheu-o em flor, e já os outros o invocavam. A sociedade recém-nascida já contava, sem dúvida, um santo no céu. Dom Bosco tem um sonho com Domingos Sávio, né, do céu. Tem uma publicaçãozinha dos sonhos de Dom Bosco que narra esse encontro de Dom Bosco com Domingos Sávio, São Domingos Sávio, num lugar que ele descreve maravilhoso, e que Dom Bosco achava que era o céu, e Domingos Sávio falou: não, isso aqui não é o céu não, etc. e tal. Um sonho muito bonito. Desse modo, a sociedade prosperava, apesar de lhe faltar aprovação. Dom Bosco dirigiu a Roma um novo exemplar de suas constituições. Teria direito de desanimar se não tivesse envolvido a Santíssima Virgem. Precisas de um campo? Disse-lhe ela em sonho, Santíssima Virgem. Eis um campo. Uma capela? Ei-la. Uma casa para as crianças? Ei-la também. Refeitórios, dormitórios, oficinas, classes e pórticos? Eu te dou. Uma grande igreja com meu nome? Ei-la diante de ti, no mesmo lugar onde os santos Solutor, Adventor e Otávio, mártires da legião de Tebas, foram feridos. Ele possuía o campo, os edifícios, a capela São Francisco de Sales. Ele que possuía, né? O campo, os edifícios, a capela São Francisco de Sales, teria também a igreja. Ele a construiria tal qual a anteviu. Via diversas vezes atravessando o pátio do oratório e a mostrava a seus rapazes. Não estão vendo lá do alto, no cimo desta igreja, Nossa Senhora Auxiliadora com a sua coroa de estrelas? Não. Só via um céu por cima das velhas casas do quarteirão. Então, São João Bosco já via a igreja, porque ele já tinha visto, né, em sonho. Ela está lá, asseguro-vos. São João Bosco para os meninos, né?
Em 1868, até os mais cegos lograram vê-la. Dom Bosco ainda batalhou 6 anos por suas regras e mais 6 pela sua grande igreja, que foi inaugurada a 9 de junho. 7 meses mais tarde, no dia 19 de fevereiro de 1869, quando os bispos e padres regulares aprovaram solene e definitivamente em conselho a Sociedade Salesiana, foi sob a grande cúpula de Santa Maria Auxiliadora que todos os filhos de Dom Bosco entoaram um cântico de alegria. Mas resumamos esta dupla campanha. Então, Dom Bosco tinha paciência, né? Inclusive com a lentidão da Santa Sé, né? Pela igreja, em primeiro lugar, lutava palmo a palmo, dia a dia. Contendas pelo terreno, por causa do nome a ser dado à basílica. No Valdoco, o santo nome de Maria era uma provocação. Esmolar junto aos burgueses, príncipes, ministros, leigos, clérigos, de cidade em cidade, de província em província, até nos degraus do trono de São Pedro. Tômbolas, permutas, vendas e até mesmo milagres. Quando Dom Bosco não dispunha mais nem de um cêntimo, inventava milagres, simplesmente. Dom Bosco ele comerciava até com milagres, né? Vocês vão ver aqui que ele como que vendia, né, os milagres. O velho comendador Cota ia morrer. Dom Bosco assegurou-lhe: não, o senhor não morrerá ainda. Minha igreja precisa do senhor. Quanto dará a Nossa Senhora se ela o salvar? 2.000 francos por mês durante 6 meses. Combinado. O velho comendador ressuscita e paga. O incurável fez vir o santo curador, pois esse curava cada vez mais e sua fama se espalhava. Se o senhor me aliviar, eu o ajudarei. O doente falou para São João Bosco, né? Ajudai-me primeiramente, caro senhor. Precisarei de 3.000 francos. Impossível, Dom Bosco. Tanto pior. Recusa aliviar-me? Absolutamente. Indico-lhe o meio. Sem dúvida, não tenho dinheiro aqui. Busque-o no banco. Levante-se e vista-se. Nesse ínterim rezaremos. De fato, o reumático saiu da cama, tomou a carruagem e voltou curado com o dinheiro. Então, olha que coisa extraordinária, né? Dom Bosco negociava com milagres. Isso é uma coisa assim originalíssima, né, na igreja. Tá certo? Ele podia fazer isso, obviamente, né?
Mas verdadeiramente era isso que ele fazia, né? Ele negociava com o milagre. E na cara dura, né? Na cara dura. Ele pedia inclusive as quantias, né? Apelava para a oração das suas crianças. O taumaturgo astucioso e ousado afirmava dever a elas a sua igreja. Afirmava dever a elas a sua igreja. Quis que uma mãozinha infantil colocasse a última pedra. Foi o pequeno Emanuel, filho do Marquês Fossati e de sua senhora, nascida de Mestre, que com ele subiu à cúpula. Em outro campo de lutas, as mesmas dificuldades surgiram. Os meios idênticos triunfaram. Quantos passos e quantas palavras, quantos altos e baixos, contradições e decepções. Mesmo com o Decretum Laudis, aqui tem uma nota, né? Decretum Laudis manifesta que a instituição é digna de estima e que seus fins merecem a aprovação da Igreja. Então, mesmo com o Decretum Laudis suprimido, seus filhos juraram os votos perpétuos. Mas as comissões reclamavam a aprovação dos bispos. As comissões de Roma, né? Para a aprovação final, né? O bispo de Turim recusava o seu apoio e, no entanto, fora seu velho amigo antes de ser bispo, velho amigo de Dom Bosco, né? Mas convencera-se de que a congregação de Dom Bosco iria fazer concorrência aos seus seminários. Recusar-se-ia a ordenar todos que neles não tiverem estudado. Em primeiro lugar, sua diocese. Vocês vejam que os problemas da igreja são terríveis, né? Principalmente para os santos, né? Veja que um bispo que foi amigo de Dom Bosco, né, se recusava à aprovação da obra dele pela razão simples de que essa obra iria fazer concorrência aos seus seminários, porque Dom Bosco estava formando os padres, né? E o próprio bispo se recusava a ordenar os padres formados por Dom Bosco, porque eles não tinham sido formados nos seminários da diocese. Tá certo? Então, a comissão de Roma, esperando a aprovação dos bispos. Preliminarmente, o serviço das almas, sejam ou não da diocese, responde-lhe Dom Bosco. De Roma, reclamavam correções nas regras que ele tinha proposto. De 13, ele concordou com 9 correções, né? Quase no fim, entretanto, tudo parecia perdido, devido à hostilidade de 2 cardeais e do secretário da congregação romana. A imprensa estava contra o santo,
maior razão para insistir. Voou até Roma. Voou aqui no sentido metafórico, né? Por singular coincidência, foi chamado à cabeceira de um menino em perigo de morte. Aqui ele vai negociar outro milagre, tá? Sobrinho do cardeal Berardi, um de seus mais fervorosos adversários. Dom Bosco abençoou o menino e recomendou aos pais orações a Nossa Senhora Auxiliadora. Ela o curaria. Nossa Senhora interveio. E o cardeal ficou desarmado. Dom Bosco enfrentou o cardeal Antonelli, que sofria de uma crise de gota, o que o impedia, disse ele, de sair do quarto para defender a causa de Dom Bosco. Este deu-lhe idêntico conselho. Nossa Senhora havia de permitir que ele ficasse bom e pudesse ir no dia imediato ao Santo Padre. Mais uma vez, Nossa Senhora interveio e o cardeal Antonelli mudou de opinião, dispondo-se a auxiliá-lo. Restava Monsenhor Svegliati, o secretário da congregação romana. Ora, este tinha o que hoje chamamos gripe e tossia exageradamente. Hoje a gente chamaria Covid, né? Impossibilitado de sair, ele também. O pretexto era excelente. Mesma cena, mesmas desculpas, mesmo recurso a Nossa Senhora, socorro dos cristãos. Eu vos prometo que, se ela me curar, irei votar amanhã a seu favor, disse imprudentemente o enfermo. Nossa Senhora o ouviu e a tosse acalmou-se durante a noite, de sorte que no conselho os 3 mais fortes oposicionistas transformaram-se em fanáticos partidários. A causa estava ganha, mas ainda foram necessários mais alguns anos para conseguir a aprovação das regras. Em 1886, na reunião dos 4 cardeais da Cúria, faltou um voto para aprovação. Dou o meu, disse Pio IX. A grande igreja de Dom Bosco estava de pé, rica e majestosa. Linhas puras, uma glória para a época, com seus pilares rosa, delicados ornatos arquitetônicos, 2 campanários e uma cúpula. Sobre esta, a imagem com a qual durante tanto tempo sonhara. Nossa Senhora Auxiliadora, porta do céu, porta do Instituto Salesiano. Era um verdadeiro sonho esta sociedade, que a suprema aprovação encontrava já tão bem encaminhada com seu superior geral,
conselheiros, diretor espiritual, tesoureiro, professores, noviciado, estudantes, chefes de oficina, alunos e a multidão de protegidos nos quais ela tivera a sua origem, no dia em que Dom Bosco acolhera o primeiro. Desde a visão do prado, os animais selvagens, os cordeiros, a ordem de ternura ditada por lábios augustos, tudo o que sonhara havia realmente se realizado. Se Dom Bosco bem obedecer ao mestre, melhor ainda este servirá aquele. Mas o bispo de Turim não se dava por vencido, e invejosos bradavam. Porém, o santo sabia defender-se e tinha a convicção de que seus sofrimentos não se haviam esgotado. Criticavam os salesianos por não serem carne, nem peixe, nem seculares, nem religiosos. Como padres seculares, eram muito presos e, para religiosos, muito livres. Dedicavam pouco tempo à oração e, quanto às mortificações, só praticavam os jejuns obrigatórios aos demais fiéis. Consagravam-se mais às atividades exteriores e aos jogos. Essas eram as críticas da parte da igreja, né, dos religiosos, dos bispos. Dom Bosco poderia responder que 16 horas de apostolado, recreio, estudo, classe, capela, oficina, em contato permanente com jovens almas, educando e salvando, sem poupar forças, coração e inteligência, dominando qualquer esforço de impaciência, cansaço, aborrecimento e até repugnância, com a firme vontade de acrescentar uma parcela de caridade divina em todos os atos e palavras, uma gota de alegria espiritual em cada um dos seus aborrecimentos, equivaliam talvez às penitências corporais de alguns monges e constituíam uma forma particular de oração. Pois tal perseverança no cumprimento dos deveres voluntários para com o próximo, todos os dias da vida, minuto por minuto, não se concebe senão na luz divina. E aquele que recusasse apegar-se a Deus, e mesmo por um momento o perdesse de vista, não teria forças para continuar. Eis o que o apóstolo pedia a seus filhos, e o conseguia, dando o exemplo. Aqui tem nessa descrição aqui tem uma belíssima, né? Um belíssimo exemplo de uma belíssima reflexão, né, sobre o que é vida interior e o que é vida de obras, né? Que é o assunto principal, né, da alma de todo apostolado que nós lemos na Quaresma, né? Tá certo? Aqui nós vemos essa discussão e essa reflexão sendo feita exteriormente até, né,
em relação à obra de Dom Bosco. E o Henri Guéon, muito sabiamente, né, aponta aqui qual que era a ligação, né, dessas obras externas de Dom Bosco com a vida interior, a vida contemplativa, né? Como que essa obra de Dom Bosco ela comportava integralmente, né, enquanto a obra estava sendo feita, a vida contemplativa de quem fazia o apostolado, né? Como é que era integrada, né? Censuravam-nos principalmente, como a ele em outros tempos, por conviver livremente com a classe baixa, comprometendo a dignidade da batina, com divertimentos brutais e pueris, e só castigá-la depois de esgotados todos os meios de persuasão de um coração caritativo. E criticavam-no por invadir as obras paroquiais, sendo que as únicas existentes haviam sido criadas ou auxiliadas por Dom Bosco. Então aqui também tem o ciúme das paróquias, né? O ciúme das paróquias, por causa do sucesso e da amplitude da obra de Dom Bosco, né? Porque comparados à obra de Dom Bosco, as paróquias pareciam não estar fazendo nada, né? Então os padres, os párocos, né, ficavam com ciúme de Dom Bosco, tá certo? Tinham ciúme da caridade de Dom Bosco, né? E aí arrumavam todas as formas de críticas mais ou menos arbitrárias, né? Por exemplo, como a crítica aqui dele trabalhar com a classe baixa, né? Como se a igreja nunca tivesse feito isso, né? É como se Dom Bosco tivesse inaugurado, né, em pleno final do século XIX, esse trabalho com a classe baixa, né? Claro que isso é de uma falsidade, de uma até crueldade imensa, né? Mas todos os santos ativos da igreja, né, se defrontaram com isso, né? Algumas dessas críticas à obra de Dom Bosco foram também feitas ao oratório de São Felipe Neri, né? Porque também o oratório de São Felipe Neri era uma ordem religiosa muito diferente na época, né? As próprias regras foram discutidas, enfim, a situação foi semelhante, né, com a discussão do século XVI, né, com o oratório de São Felipe Neri, né, e agora acontecendo de novo, 3 séculos depois, com São João Bosco, né. A Aline está falando aqui, talvez ódio, porque ele trabalhava o sossego dos padres preguiçosos. Sim, claro. Porque comparado ao trabalho de Dom Bosco, as dioceses, as paróquias, tá certo? Porque todo mundo conhecia a obra de Dom Bosco. Nessa época, todos os nobres, todos os padres, o próprio Santo Padre conhecia perfeitamente a obra de Dom Bosco. Não tinha mais dúvida, né? Nesse momento já não havia mais dúvida. E outra, os sucessos eram imensos, né? Não só o sucesso dos meninos que viraram padres, que viraram santos, né? Mas dos meninos que passavam pela obra de Dom Bosco e se tornavam chefes de família, trabalhadores até humildes, mas corretos,
a grande obra social até, pensando só apenas digamos assim, na municipalidade, né? O quanto de meninos ele tirou da rua e transformou em membros da sociedade produtivos, honestos, né? Pais de família, praticantes da religião, enfim, né? Mesmo os que depois saíam da influência de Dom Bosco e passavam a liderar uma vida correta, né? Uma vida de católico verdadeiro, né? A verdade é que não sentiam a urgência dessas inovações corajosas. Não compreendiam que todo o esforço de Dom Bosco era para suprimir a distância entre os fiéis e o clero, afastando deste os hábitos seculares da indiferença, inércia e menosprezo para com o povo, contra os quais o Santo Bispo de Gênova, São Vicente de Paula, São Batista de La Salle e São Filipe Neri tanto se haviam batido. Ou seja, a indiferença do clero para as reais necessidades do povo, né? Tá certo? O clero se tinha afastado do povo, tinha se feito constituir numa casta longe, né? E quando aparece um santo que aproxima a população do clero, o clero resiste, não é? O clero resiste. No tempo desses santos, então, ele está dizendo aqui, né? São Vicente de Paula, São Batista de La Salle e São Filipe Neri. Está comparando Dom Bosco, no trabalho de Dom Bosco, a esses santos, né? No tempo desses santos, a fé e a esperança do povo ainda não haviam sido destruídas em nome de uma falsa liberdade. Ou seja, no tempo desses três santos que ele citou, né, não havia ainda essa peste chamada liberalismo, né? O São João Bosco ele estava se confrontando com os problemas naturais que de vez em quando aparecem no clero, mas aqui agravado pela existência dessa peste, dessa heresia, desse pecado chamado liberalismo, que ele chama aqui de falsa liberdade, né? Mas eis que tinha início uma nova era cética, materialista, ateia, de um paganismo medíocre e grosseiro, amparada pela lei e pelos poderosos. Um apostolado novo se impunha para reunir o humilde rebanho desgarrado. São João Bosco foi o iniciador e o mestre. E em todos os nossos esforços, tão fortemente estimulados pela Santa Sé, no terreno dos patronatos, obras sociais, escotismo, círculo de estudos, colônias de férias, jornalismo e até do teatro cristão, ele teve sempre a primazia de ideia e execução. Suscitando Dom Bosco e os salesianos, a providência se antecipou em mais de um século ao nosso tempo. Eles tanto nos ensinaram. Mas Dom Bosco não realizara todos os seus planos. Viveria ainda
20 anos. Então, tudo isso que Dom Bosco já conseguiu aqui na nossa descrição, né, ainda vai ter mais, muito mais, né? Então vocês vejam que as forças contra as quais Dom Bosco lutava aqui eram, de certa forma, muito mais sofisticadas, muito mais poderosas em termos de poder temporal, né, do que talvez as forças enfrentadas por esses 3 santos que ele cita aqui distintamente, né, o Henri Guéon, né? São Vicente de Paula, São João Batista de La Salle e São Felipe Neri. Tá certo? E então é preciso entender, né, uma boa vida de santo. Ela sempre coloca o santo dentro da sua época, né? Não nos esqueçamos disso, né? Quer dizer, a santidade, os milagres, etc, etc, quando a gente fica preso a esse tipo de ação da vida do santo, né? A cura de uma menina assim, de uma menina assada, etc. Todos os santos se parecem, né? Porque alguns até que não tem muita descrição de milagre, ou porque eles realmente não fizeram em vida, ou porque eles esconderam, porque muitos santos escondem, né? Mas São João Bosco, os milagres dele foram públicos, né? Porque ele precisava desses milagres para conseguir o que ele conseguiu, né? Fazer a obra que ele fez, né? Mas é preciso colocar o santo, né, na época que ele viveu, para que a gente entenda a magnitude da obra e a magnitude da graça sobrenatural que o santo recebe em função da obra, né? A graça é sempre proporcional à obra que o santo precisa fazer, né? Para a humanidade naquele tempo específico do santo, né? Certo? Então nós estamos aqui na página 142, terminamos o livro 3º, né? E partiremos então para as descrições desses últimos 20 anos da vida de São João Bosco. E pergunto se vocês têm alguma pergunta ou alguma observação para fazer. Então, Deus lhes pague pela paciência, pela presença. Tenham todos um santo dia. Amanhã nos encontraremos aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.